Olá pessoal, eu sou o William e faço parte da equipe de treinamentos da Maclin Sistemas. A seguir vamos ver o processo de como efetuar uma coleta com os coletores dentro do sistema da versão full. Então, para iniciarmos, vamos no menu Estoque, Coleta e ao lado direito vamos clicar no botãozinho Coleta. Então, o primeiro passo vai ser clicar em Instalar coletor, vai pegar todos os coletores e conectar na rede Wi-Fi da loja. Tá? Então, eu já conectei esse coletor na rede de internet, então já está certinho. Eu faço esse processo com todos os outros coletores que eu vou utilizar e após isso, no canto inferior direito, eu tenho um botãozinho para ler esse QR Code. Então, no momento que eu ler, ele instala o coletor. Então, faço esse mesmo processo com todos os coletores. Depois, eu clico no botãozinho Fechar e já está prontinho. Então, no coletor, eu vou colocar nova coleta, eu vou identificar a minha coleta, uma orientação é colocar um nome e o que está coletando, tá? Mas vai de cada loja como você pretende aí ter esse controle na coleta. Tá? Iniciar coletor. Na questão das etiquetas, se tiver imagem, ele vai aparecer a imagem do produto. Caso eu bipe um produto que não tem imagem, vai aparecer apenas a descrição. E se eu bipar uma etiqueta que não é do sistema da Maclin, ele vai dar um som negativo, vai aparecer que o código é inválido. Tá? Então, tome cuidado, se você bipar alguma etiqueta e dar esse som, é porque realmente ele não contabilizou. Tá? No coletor a gente tem as opções no menu, excluir último registro. Então, se eu bipei, por exemplo, uma etiqueta 2 vezes, e eu não tenho certeza se eu acabei bipando certo, enfim, eu posso clicar no menu, excluir o último registro, que ele vai voltar para 2 etiquetas coletadas, ele vai voltar para a etiqueta anterior. Tá? No menu também tem o finalizar coleta e o cancelar coleta. Todas as opções, ele pergunta se sim ou se não após a gente clicar. Então, se eu finalizar a coleta, sim ou não. E se eu clicar em cancelar a coleta, sim ou não. Tá? A diferença é que no cancelar, ele aparece o botãozinho sim em vermelho. Tá? Então, tome muito cuidado. Se eu cancelar a coleta, ele exclui esse coletorzinho que está em azul na tela e volta para a tela para fazer um novo nome de coleta. Tá? Então, finaliza a coleta sim. Espera carregar a tarjinha verde. Note que no computador já ficou verdinha essa coleta. Então eu posso clicar em nova coleta e colocar mais um. Tá? Então não tem um limite de coletores. Tá? Uma sugestão nossa é faça no máximo uma coleta de 300, 400 itens para não correr o risco de você perder essa coleta. Por exemplo, eu esqueci se eu bipei essa prateleira ou não, se eu acabei bipando 2 vezes a mesma prateleira, enfim. Então, para evitar esse problema de você ter que ir lá bipar 2.000 itens, porque você acabou fazendo uma coleta só, faça várias coletas de 300, 400 itens, que se por aventura acontecer algum problema, você não tem aí uma perda tão grande e um retrabalho tão grande, tá? Então aqui eu vou bipar mais algumas etiquetas. Menu, finalizar coleta, sim. Então prontinho, aqui no coletor os processos que a gente conseguiria fazer são esses, tá? Mais uma dica. Dentro da coleta, caso você tenha alguma etiqueta que você não está conseguindo ler com código de barras, porque ela está com algum defeito, você pode fazer o seguinte, é possível digitar. Então, 001 não precisa dos pontos, 000005, 034, 292, 0. Bipou o produto, tá? Então, se você precisar colocar o código, digitar, não precisa dos pontos, mas tem que digitar o código inteiro, tá? Menu, finalizar coleta, sim. Então, agora sim, eu vou deixar de ladinho o coletor, que são esses os processos que vocês vão fazer. Agora, voltando para a tela da coleta, aqui a gente tem algumas opções também para a gente trabalhar.
Então, todos que estão verdinhos, note que tem um campinho para editar a coleta. Então, nessa tela eu consigo clicar no botãozinho e editar essa coleta, tá? Então, eu vou pegar esse aqui, por exemplo, que tem 2 itens coletados. Se por algum acaso está errado, eu consigo excluir. Aqui, gravei, foi editado um item coletado. Então tem que tomar cuidado, mas depois que o coletor está finalizado, eu consigo editar essa minha coleta, tá? Outra coisa também que eu posso fazer, lá embaixo eu vou clicar em outras opções, eu tenho uma opção que é excluir o coletor. Então, depois que eu já finalizei esse coletor, se eu quiser excluir ele, eu vou clicar nessa opção. Tenho que tomar muito cuidado, porque em cima de qual deles eu clicar, vai excluir. Então, eu vou excluir esse teste 3. Pronto, excluiu, já sumiu da minha tela, tá? Então, esses são os processos que eu posso fazer após ele estar verdinho, já tiver confirmado, tá? Então, para finalizar o balanço, nós vamos selecionar todos os coletores e todos eles têm que estar verdinho para me conseguir finalizar. Então, seleciono todos e vou clicar no botãozinho pronto, no canto inferior direito. Vai aparecer a data que eu estou finalizando a coleta, o tipo e o modo. Então, a data tem que tomar cuidado em um detalhe. Se você está fazendo o balanço hoje e a loja não vai abrir, pode deixar a data atual, tá? Caso você esteja fazendo o balanço, terminou, por exemplo, ao meio-dia e vai abrir a loja no período da tarde, se você vai abrir a loja, tem que colocar na data do dia anterior, para que o sistema não se perca nessa contagem, tá? Então, esse é um detalhe muito importante. Aqui eu vou deixar a data atual, tipo, ajuste todos os itens do filtro e todos os itens da loja. Esse é por padrão, que ele vai recalcular todo o estoque da loja. Ok, nesse momento vai processar. Aqui foi bem rapidinho, porque eu só tenho poucos itens na minha loja, tenho poucos itens que eu coletei. Pode ser que demore um pouco mais, quando você tem aí um estoque maior, acaba demorando um pouco mais para processar. E após isso, eu posso entrar na minha coleta e olhar o meu relatório de ajuste. Então, para você entender como que funciona esse relatório, é bem simples. A primeira coluna vai dizer a quantidade que você tinha em estoque. Então, por exemplo, meu estoque desse produto pegada preto, ele estava negativo, estava com -1 no estoque. Como eu não bipei nenhum, o sistema fez um ajuste de 1 positivo, tá? Então, aqui eu não tinha nenhum item no estoque, eu bipei 1, o sistema teve que adicionar 1 no estoque. E aqui, um outro exemplo, eu tinha 3 no estoque, não bipei nenhum, então o sistema teve que fazer um -3 no estoque. E aqui um outro exemplo, eu tinha 3 no estoque, eu bipei apenas 2, então o sistema teve que tirar 1 do estoque. Então, essa quantidade de ajuste é o que o sistema teve que fazer para chegar na quantidade real que está o teu estoque, tá? Então, essa quantidade final é o que efetivamente foi bipado no balanço, tá? Então, isso é bem importante. Tenho aqui o filtro, onde eu posso puxar apenas um ou apenas outro. Então, eu quero ver só os que tiveram ajuste, só os que tiveram ajuste negativo ou positivo. Então, aqui eu consigo fazer mais filtros, tá? Então, a parte de coleta, o balanço geral com o coletor, seria esse o processo, tá? Depois vai ter um outro vídeo aqui de como efetuar uma coleta com o notebook ou na tela, na própria questão do caixa, com o leitorzinho de código de barras manual conectado no computador, como que eu posso fazer esse processo de coleta também. Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, nós estamos sempre no suporte à disposição de vocês.